Seja bem-vindo a mais um programa Impressões. E hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Anísio Maia, do Partido dos Trabalhadores, e saber um pouco mais sobre a vida dele nos movimentos sociais e também no mandato na atuação política. Seja bem-vindo, deputado, ao Impressões. Estou aqui mais uma vez à sua disposição para nós tratarmos dessas informações importantes para o povo da Paraíba e estou à sua disposição. O senhor, apesar de ser paraibano, nascido em Alagoa Nova, frequentou a universidade em Pernambuco. Por que essa opção? Na verdade, eu sempre gostei da profissão de médico veterinário. Eu adoro animais. E naquela época só existia um curso de veterinária que tinha um bom nível, que era em Pernambuco, na Universidade Rural. Por isso que eu fui para lá. Existia um curso em Patos, na Paraíba, mas era um curso ainda precário, não era nem federal ainda, era uma universidade que ainda estava se estruturando. Por isso que eu fui estudar na Universidade Rural de Pernambuco. A sua infância e adolescência foram em João Pessoa? Porque me parece que o senhor saiu de Alagoa Nova ainda muito pequeno. Eu saí de Alagoa Nova com 2 anos de idade. Praticamente eu não vivi em Alagoa Nova. Vim com a minha família para João Pessoa, chegamos aqui com essa idade e nos estabelecemos no Miramar. E até hoje estamos por aqui, e eu ainda hoje moro no Miramar, quer dizer, tenho uma raiz muito forte no bairro onde eu iniciei praticamente a minha convivência em João Pessoa. Depois que o senhor terminou a graduação em Medicina Veterinária em Pernambuco, voltou à Paraíba e chegou a ter uma clínica veterinária aqui. Eu terminei o curso de Medicina Veterinária e chegando aqui eu instalei uma clínica veterinária. O nome é um pouco pitoresco, né? Chamava-se Olho do Dono, que é um ditado do campo, né? Quem engorda o boi é o olho do dono. Aqui na Lagoa, e me dei bem, tive uma boa clientela, só encerrei minhas atividades depois que fui para o Ministério da Pesca. Agora, essa referência que o senhor fez ao gado não tinha muito a ver com o foco da clínica, porque era de pequenos animais, né? Era, pequenos animais, mas era uma coisa assim, do rural, né? Na verdade, não, né? Porque eu também não gostava dessa história de nome americano. Aí tem negócio de Pet shop não era com o senhor? Odeio esses nomes. Para mim tudo tem que ser português. Língua portuguesa, nossa história. Por isso que eu coloquei o Olho do Dono. Nessa época que o senhor estava na universidade, o senhor já estava engajado nos movimentos estudantis? Eu comecei a atuar no movimento estudantil muito cedo. Eu comecei em 1968. Eu tinha 14 anos de idade, né? Então comecei a militar no Colégio Estadual do Roja. Nem existe mais esse colégio, é onde é hoje o museu, no próprio bairro Roja, né? Então, lá era o centro da mobilização dos estudantes. Era um colégio agitadíssimo. É tanto que muitas vezes quando os universitários precisavam de engrossar as passeatas, mandavam um recado para nós no Roja que a gente tratava de mobilizar um monte de gente. Então, eu comecei nessa efervescência política, 1968. E depois, aí, em 68 não parei, até 71, quando houve a resistência contra a ditadura militar, eu, inclusive, tive que ficar um longo tempo foragido, perseguido pela Polícia Federal, Exército, essas coisas. De que maneira o senhor foi perseguido, deputado? Passei 2 anos e poucos clandestino. Não, porque nós, naquele momento de resistência, né, nós éramos proibidos até de fazer um panfleto, né? Nós organizávamos panfletagem, pichamento, todas essas coisas de denunciando a ditadura militar, e um monte de coisa nesse sentido, né? E aí foi quando esse grupo que eu participava foi descoberto pela Polícia Federal, alguns foram presos e eu consegui fugir. Naquele tempo a gente tinha que fugir mesmo, senão era torturado. Meus colegas foram presos antes de mim, todos eles foram torturados barbaramente. Eu, por sorte, e aí foi uma sorte que eu tive que, não sei como aconteceu isso comigo. Na hora que eu ia passando pelo grupamento de engenharia, esse quartel que existe ali na época das pessoas, vão entrando 2 Fuscas da Rádio Patrulha, naquela época chamava-se Rádio Patrulha, a polícia, né?
E quando eu olho atrás dos dois automóveis, estão meus dois colegas. Um em um Fusca e outro no outro. A partir daí eu fiquei apavorado, nervoso. Meu Deus. E certamente pensou que o próximo seria o senhor. Eu era jovem demais, eu tinha 19 anos. Uma criança, bem dizer, um menino, né? Então pronto, a partir daí eu tive que me esconder. Porque a gente sabia que eles iam, digamos, denunciar todo mundo, porque ele não aguentava. Ia ser torturado, e foi o que aconteceu. O senhor tinha ligações nessa época com o Partido Comunista? Eu participava, eu era militante do Partido Comunista Revolucionário, que ainda hoje existe, né? Uhum. E esse Partido Comunista Revolucionário teve vários militantes que foram mortos, torturados, diversos. Eu mesmo conheci alguns, né? A partir daí eu comuniquei à minha família que ia ter que passar um tempo fora e sumi. Virei militante clandestino da luta revolucionária, com outro documento. Um mês estava numa casa, outro mês estava no outro. Para mim foi uma experiência boa e muito dura, porque eu morria de saudade da minha família, dos meus amigos e tudo mais, né? Eu era muito jovem, né? E, na verdade, não deixava de correr riscos estando em outra cidade, porque a sua atuação continuava. Continuava. E nesse intervalo foi quando prenderam o Manuel Lisboa de Moura, que é um líder muito conhecido. Inclusive, de vez em quando você vê nos muros aqui, Manuel Lisboa de Moura vive, que ele era o principal dirigente do PCR. Ele foi torturado durante 21 dias. Ele morreu com seus membros posteriores gangrenados. Maçarico. Colocava um maçarico assim na perna dele, mas ele não falou nada e morreu. E eu encontrei com o Manuel Lisboa de Moura no último dia da sua liberdade. Por sorte, viu, Cláudio? Aí outra sorte minha. Quando eu me encontrei com o Manuel Lisboa de Moura, que foi esse revolucionário que foi morto sob torturas, toda a área estava cercada através do DOI-CODE. O conhecido torturador chamado Fleury, que era um delegado especialista em tortura de São Paulo, veio especialmente para prender Manuel Lisboa de Moura e me deixaram ir embora. Porque quando eles viram Manuel Lisboa de Moura, que era procuradíssimo, e esse menino estava ali de lado. Ele desviou o foco. Ele desviou o foco, esse menino para lá. Foi minha sorte. Outra sorte que eu tive. Eu só fui saber disso depois, quando eu fui processado umas 8 vezes pela ditadura militar. Num desses processos, me mostraram uma foto de Manuel Lisboa de Moura comigo. Naquele local, era uma praça, num banco, eu conversando com ele, eu entregando um pacote a ele. Chega, eu fiquei frio assim. Me relembrou que aquele dia foi justamente eu. Então, depois que fui saber, né? Mas no momento eu não adivinhava essas coisas. Então, eu passei todo esse tempo na luta revolucionária. Fiz vestibular para a Universidade Rural, foi aí quando eu fiz, 72. Cheguei lá, naquele tempo, toda universidade tinha um departamento de segurança. Quando eu cheguei lá para me inscrever, tinha uma lista vermelha no meu nome. Aí disseram, você não pode se inscrever, não pode se matricular, não. Tem que falar com o departamento de segurança. Tá certo. Fui lá, tinha lá um coronel do Exército. O senhor veio fazer o que aqui? Estudar, claro. Olha, nós estamos de olho em você, viu? Você vai estudar mesmo ou vai fazer agitação? Eu disse, não, eu vou estudar. Tá certo. Eu vou deixar você se matricular, vou confiar, viu? Tá bom. Mas o senhor estudou ou fez agitação? Eu fiz as duas coisas, né? Logo estava no DCE da Universidade Rural, logo nós comandamos a primeira greve do Nordeste, no tempo da ditadura militar, que naquele tempo o estudante também não podia fazer greve, estava proibido, nós fizemos na Universidade Rural a primeira greve. A universidade foi toda cercada pela polícia e tal, mas o bom foi que eu me vinguei desse coronel. Quando nós fizemos a assembleia, aí eu olhei assim para a janela da universidade, ele estava filmando com uma máquina naquele tempo. Aí eu pedi para todos os estudantes dar uma vaia nele. Olha ali, o representante da ditadura está filmando a gente, vamos todo mundo dar uma vaia. Aí deram uma vaia nele, ele fechou a janela. Foi minha vingança, né? Porque ele estava querendo me pressionar, né? A partir daí, veio já a democratização, né?
Então, eu fundei o setor jovem do PMDB aqui na Paraíba já. Eu estava terminando já o curso, né? Entrei em 72 e na universidade, 73 aliás, 70 e foram 4 anos, 77, estava terminando o curso, voltei a Paraíba. Aliás, eu nunca saí da Paraíba, né? Porque Recife aqui é um pulo, né? Toda semana eu ia e vinha, voltava. Mas, deputado, nós vamos falar sobre o PMDB Jovem, vamos falar também sobre uma outra vingança do deputado Anísio contra a ditadura, que foi a aprovação de um projeto que retira os nomes de prédios públicos e equipamentos públicos também, daqueles nomes que fazem referência à ditadura militar. Tudo isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo.